Às vezes eu me pergunto por que eu temo. Por que eu sinto medo de sair na rua e encarar outro ser humano ou falar com ele? Porque isso me gera angústia. Mas quando eu saio um pouco de mim, eu penso, e esse outro com quem eu falo? E se ele teme a minha não fala? Quero dizer, e se ele teme que eu não fale com ele? Se ele faz isso, é porque sente angústia. Vamos colocar um pouco de luz aqui. Angustiado. Seja esse medroso escancarado ou a criatura mais externalizada. Ambos, na própria Constituição, sentem medo. Nem sempre eles sabem admitir. Afinal, é possível temer, ter medo. Alguém pode ter tanto medo de ser um medroso a ponto de se tornar um exímio corajoso. Dizem, inclusive, que a coragem não é a ausência de medo. E eu mesma não queria utilizar essa afirmação porque ela é muito manjada. Mas, por que eu temi utilizar algo manjado? Ainda que não de ti nem de mim. Pode ser o medo da própria terminologia? Medo do manjado? Medo do comum, convencionado? Pode ser. Essa é uma demonstração extremamente simples do quanto a gente sente medo nas mais diversas circunstâncias da vida. Mas antes da gente começar, pensa só o seguinte. Boa parte dos temores das pessoas correspondem a características que elas não conseguem assimilar à própria consciência, que são incongruentes com aquilo que elas acreditam ser em essência. Essa característica se opõe tanto ao que ela idealiza que é inconcebível que venha à superfície em forma de ação ou forma externa. Inclusive, pode ser que um dos sujeitos mais inteligentes que tu conheça tenha medo de falar futilidades. E pode ser que o outro, igualmente inteligente, não se importe com isso. Consegue perceber? Não é como se ele pudesse ser classificado a partir de pessoa com X característica terá Y medo. Essa, na verdade, seria uma fórmula bem confortável para quem tem medo de não compreender a sociedade e por isso opta por uma generalização. E eu sei que as fórmulas servem para muita coisa, mas não para a individualidade das pessoas. Como eu trabalho diretamente com análise e psicologia analítica, eu percebo em excesso esse movimento de tentar encontrar um ponto que se correlacione de maneira fixa com o outro. A ideia de que a gente pode compreender o ser humano a partir de uma afirmação. Eu sou isso, eu sou aquilo. A própria busca por tipos psicológicos parte muitas vezes da tentativa de se agarrar à própria identidade, de reafirmar o próprio ego. E não entenda isso no senso comum, mas sim no sentido de que afirmar aquilo que eu sou enquanto centralidade de consciência. Afirmar aquilo que se opõe ao que eu não quero ser, ao que eu não me permito ser. Voltando pro medo, você vai dizer, ai, mas o medo vem da sobrevivência. Muitos medos vêm sim, mas nem todos. Essa é outra generalização que você pode cair. Existem alguns que são veementemente contrários ao que a gente entende de persistência da vida ou manutenção da sobrevivência. A própria pulsão de morte explicada por Freud já mostra um indivíduo, um sujeito que se movimenta na direção de algo que pode acabar com a sua sobrevivência. É possível sim que a gente se encante por algo que não preserva a nossa integridade física. E alguns medos, sem querer parecer frase de efeito, porque vocês vão ver eu falando muito, sem querer parecer, não é frase de efeito, porque talvez eu tenha medo de uma frase de efeito. Mas não sendo frase de efeito, há medos que levam à morte. O que é extremamente incongruente com algumas linhas que a gente vai ver hoje sobre o medo. Olha, eu conheci um rapaz que temia parecer patético para as outras pessoas. Em razão disso, ele sempre se submetia a situações extremamente perigosas, andando em alta velocidade, infringindo leis ou regras que serviam para a própria proteção dele, e tendo atitudes desse nível. E por ele ficar sempre se sujeitando a esse tipo de circunstância, chegou um momento que a vida dele cedeu, justamente por conta disso. Ai, mas ele era feliz. Não era feliz. Era medroso. Como que você sabe se ele era ou não era feliz? Porque eu acabei de inventar essa história. Por ficar com medo de não ser compreendida no enunciado anterior, eu inventei essa história. Mas parando de gracinha, o que é isto, o medo? Quem conhece Heidegger sabe o quanto ele valoriza as terminologias para a fundamentação da sua fenomenologia. Nomes extensos, agradáveis. Eu mesma gosto muito de etimologia. Tem muita gente que até reclama disso, mas se você está conversando sobre um assunto X, você não quer saber o que significam as palavras que você está utilizando para determinar certas coisas? Enfim, vocês vão se tornar amantes das etimologias também. Para quem não está familiarizado com o termo, qual a etimologia de etimologia? Etimologia vem de duas palavras do grego antigo. A primeira é etmon, que quer dizer origem verdadeira ou significado real. E segundo, logos, que talvez tu já esteja habituado, que é estudo, tratado ou discurso. A partir de etmon, logos,
nós temos a etimologia, que quer dizer o estudo do verdadeiro sentido das palavras, ou o verdadeiro significado, ou a verdadeira origem, a depender. Existe um termo bem semelhante utilizado principalmente nas ciências médicas e biológicas, que é etiologia. Esse é o estudo da causa de várias doenças, transtornos, enfim. Eu desliguei a luz e voltei com Heidegger em mãos para parafrasear diretamente, uma citação direta. Ele fala que o grego não é uma simples língua como as europeias, e essa citação não está mais sendo direta, mas formula que a língua grega, e só ela, é logos, esse estudo, princípio elementar. Para ele, a palavra grega, quando dita, é literalmente a coisa em si, aquilo que ela quer dizer, não corrompida através de outras cargas semânticas que possam ser adquiridas. É claro que essa visão de Heidegger pode ser contestada com relação à língua, mas é fato que o grego carrega em suas terminologias a definição para a coisa que ele está se referindo. Por isso que cabe a nós, que estamos tomando agora por objeto de estudo o medo, ter como primeira lição a busca pela etimologia de medo. Quando a gente pega para ver o estudo do verdadeiro sentido das palavras, em especial indo para a origem de medo, já vai começar incongruente, porque não é uma palavra que tem uma definição tão clara de princípio. E já vai ficar bem claro isso. Olha só, em grego, a palavra medos significa medo, ameaça ou preocupação. Uau, que incrível! Em grego, medos significa medo. Que etimologia esclarecedora essa, não é? Essa palavra tem uma mesma raiz da língua indo-europeia também. Nesse caso, infelizmente, Heidegger, que colocou a língua grega como superior às línguas europeias. Enfim. Já em sânscrito, a gente tem mada, que quer dizer excitação, êxtase, orgulho. Tu consegue perceber? Olha só. A excitação, que é um estado de descontrole, tanto físico quanto emocional, partilhando a mesma palavra com o medo que posteriormente venham a se desenvolver. Como se já se pudesse entender que o medo partia de um descontrole emocional também. Tu percebe que não é uma coisa negativa em si ainda? Tudo bem, a gente começou a explorar a etimologia. Mas e quando a etimologia não é tudo? Como compreender algo? E isso aqui vai se estabelecer quase como uma regra, ok? Porque a etimologia não é tudo. Então, lição 2, a gente vai para a semântica histórica. A etimologia de semântica provém também de 2 outros termos do grego antigo. Vem de sema, que é como um sinal, uma marca, e semeino, que é significar, indicar algo. Sendo sema semeino o estudo dos significados, ou a busca pelos indicativos dos significados. E história vem de históricos grego, que é narração, relato, e um relato segue uma ordem cronológica. E é por isso que a semântica histórica é o estudo dos significados ao decorrer do tempo, como algo diacrônico. Quando eu pensei em trazer para vocês uma análise semântica histórica da palavra medo, eu fiquei... Meu Deus, caraca, isso vai dar, assim, um vídeo gigantesco. Porque vocês têm que imaginar que diferentes povos, diferentes línguas e culturas foram significando o medo. Houve uma série de variações. Por isso que eu decidi dividir a semântica histórica em 3 categorias principais, que eu consegui identificar ao decorrer da história. Primeiro, o medo instintivo, que vai da pré-história até a antiguidade. E não, ele não cessou. Eu falo da significação. Lembra que a gente tá falando da semântica da coisa. Esse é um medo que, mais ou menos, todos nós experimentamos de alguma forma. No final das contas, ele é uma resposta biológica imediata. E nele a gente tem uma série de processos biológicos muito rápidos e automáticos, que vão desde o processamento cortical no sistema nervoso central, como ações involuntárias do nosso sistema autônomo, como o batimento se acelerando, a respiração ofegante. Biologicamente, isso denota medo. E daí você vai pro processamento cortical, chega lá na amígdala e pronto, tem as respostas de luta, de fuga, sobre as quais vocês podem estudar profundamente na neurociência. Esse é o medo raiz. O medo entendido como evolutivo ou apto para assegurar a nossa sobrevivência, a nossa permanência enquanto espécie. É o mesmo medo que você vai conferir num cachorro, num gato ou numa formiga. Sentir medo na iminência da morte, ficar apavorado no acidente de trânsito, porque sente que essa é uma situação externa que pode colocar em risco a sobrevivência. Olhar uma cobra ou algum animal peçonhento e ficar assombrado. De modo simplificado, ele é sensorial. Só que, conforme a civilização começa a ser construída
instituições nascem, governos e afins, imagina que quem é observador consegue perceber o nível que alguém pode chegar por ter medo. As situações adversas que alguém pode lutar, fugir, se calar diante desse estado biológico. Para vocês verem o quanto o medo tem poder sobre uma pessoa. Por ele, alguém pode adquirir uma força que poderia acreditar não ter. Pode simplesmente desaparecer, sumir de vista, ficar em paralisia. Dentro dessa observação do potencial do medo, a gente chega ao segundo tipo de medo, que é o medo estratégico. O medo começa a ser utilizado como manipulação para assegurar algum tipo específico de comportamento social, ou até mesmo a garantia da civilização. Cria-se, por exemplo, a ideia de que os deuses estão observando os homens e que existem certos comportamentos ou certas coisas que precisam ser respeitadas. Caso não respeitadas, o que acontece? A fúria dos deuses virá contra a civilização, os deuses destruirão essa terra. Coisas desse tipo. Você percebe que não é literalmente a sobrevivência sendo posta em risco, mas é a ideia de que isso pode ser colocado em risco, mesmo de maneira simbólica. Aí dá para perceber a transição entre o medo instintivo para um medo que vai se tornando mais simbólico, que não está presente naquilo que é aprendido e observado imediatamente. Aí tu vai dizer: ai, eu não quero ter esse medo, não quero ser manipulado e controlado, o medo instintivo já é suficiente. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, mas o medo estratégico não se restringe a isso. Na verdade, o latim metus significa temor, apreensão ou pavor, mas não só isso. Para essa civilização, o medo era visto como uma emoção que provocava uma resposta de precaução, por isso muito associado à estratégia. Eu temo perder a minha casa, logo eu vou pensar em maneiras de mantê-la segura. Eu temo que o meu povo seja destruído, logo vou pensar em uma forma de garantir que isso não aconteça. O próprio Aristóteles não encara o medo como uma coisa negativa, mas sim o excesso de medo enquanto um vício, mas o excesso de coragem também seria um vício. É necessário ao homem temer, ter medo de algo, ter uma dose de controle, de precaução diante das circunstâncias. E quando a gente começa a entrar em Aristóteles e na antiga Grécia, refletindo sobre o medo, temos a terceira segmentação do medo, o medo enquanto conceito. Não é mais etimologia e não é mais simplesmente significado semântico. E na verdade a gente pouco falou de semântica, né? Mas como aquele conceito pode ser compreendido a nível filosófico e psíquico. E nessa categoria a gente tem uma profundidade absurda, desde a antiga Grécia até a pós-modernidade. Você imagina que para Platão o medo era associado à ignorância. Porque quando ele escreve na República, ele diz assim, parafraseando, que as pessoas que não conhecem e não compreendem o mundo têm medo da vida por causa das suas incertezas. Por isso que a educação e o conhecimento seriam para ele meios de superar o medo. Nesse sentido, apesar de gostar muito de Platão, eu fico do lado de Aristóteles. Porque Aristóteles propõe o seguinte, que o medo não é uma coisa em si negativa e nem positiva, mas sim uma reação. Ele conseguiu compreender o estado instintivo e natural que é essa emoção. Não simplesmente querendo extinguir ela, mas defendendo a moderação. Não é o fato do sujeito sentir medo, mas sim dele saber agir diante desse medo que sente. Afinal, se você tem medo de alguma coisa, pode ser que seja realmente algo digno de ameaça. Aí a gente vai encontrar uma infinidade em Kierkegaard do medo enquanto angústia, que é muito o que a gente estava falando no início desse vídeo. Para Kierkegaard, esse medo é uma sensação de desamparo ou de uma liberdade absoluta que o ser humano vai enfrentando enquanto toma consciência da capacidade que tem de escolha diante da vida. É como você temer, não simplesmente ser livre para escolher, mas a responsabilidade que vem a partir da sua liberdade e das suas escolhas diante da incerteza que é a existência e da sua finitude. Afinal, se fôssemos imortais, por que a gente teria medo de errar? Seria possível errar sucessivas vezes e recomeçar, errar sucessivas vezes. Esse medo do abismo, de olhar para um buraco e ver que existem inúmeras possibilidades e não saber qual escolher, o que fazer. Isso corrobora bastante com o que Heidegger fala com o ser para a morte. É essa ideia de que a gente é finito, de que a gente vai morrer, é que nos impulsiona a ser com letra maiúscula,
a buscar a autenticidade que é a existência, e não simplesmente escolher as coisas como se nada fosse, de modo meramente automático. Nasce a preocupação do ser diante do mundo. Eu não vou entrar em cada uma dessas teorias, até porque seria muito denso. Eu acabei de referenciar algumas, mas elas não devem ser tomadas como afirmações absolutas, mas sim servir para vocês pesquisarem mais sobre isso, pra gente chegar agora à grande questão. Antes da grande questão, se você quer entender Heidegger, eu recomendo começar por O que é isto? A filosofia, que é um texto introdutório bem interessante sobre a filosofia deles. Tu vai gostar, ler, ok? Então, por que tememos? Tememos porque somos seres físicos, biológicos e instintivos que precisam sobreviver. Tememos porque pertencemos ao mundo e nele existem estruturas de poder que podem nos incitar o medo. Ao mesmo tempo em que tememos porque elaboramos estratégias diante dos temores simbólicos que temos. E terceiro, tememos porque pensamos. Viver é temer, de algum modo. Porque enquanto a iminência da morte, há a iminência do ser. Enquanto eu sinto a angústia de estar vivo, desamparado diante dessa circunstância, a minha psique vai se estruturando também. E a neurose vai se construindo a partir de tudo isso. A neurose é uma intersecção do medo. Ela não se restringe ao social, nem ao instinto, e nem somente a filos ou ao saber. E é por causa disso que eu digo, o medo vai te acompanhar e me acompanhar enquanto a gente estiver vivo. E adotando uma postura bem aristotélica, tenha medo sim. E não só uma postura aristotélica, como uma crítica. Sabe aquela coisa de encare os seus medos, vai de frente pra eles. Não, calma aí. Olha só, quando a gente vê uma coisa profundamente, esse tipo de afirmação não cabe. Vamos supor que dentro do medo instintivo, você vai encarar uma cobra agora. Você vai esganar... Não, você não vai fazer isso. Até porque a gente já viu que tem pessoas que, por terem muito medo, tentam se mostrar corajosas em excesso, o que é um problema. Eu não diria para ir de frente para os seus medos, mas para pensar sobre os seus medos. Você não precisa estar fazendo algo no mundo físico para pensar sobre os seus medos, mas também deverá fazer em algum momento. Assim você também não vai resolver os seus medos se colocando diante da situação que te gera medo, mas sim através de logos, da busca por sentido e significado. Pensar, por que será que eu tenho medo de gente estranha? O que são as pessoas estranhas? Quem são elas? Quem sou eu diante delas? O que é a própria interação humana? Pode parecer abstrato, mas é mera observação da nossa realidade. Longe de querer dar uma fórmula aqui. Nem pensar e nem fazer terapia resolvem, mas ajudam. São caminhos para. Ambos são caminhos bons. Há outros também. E nós do Arquétipos Anônimos estamos no pré-lançamento do Psiquismo Ontológico. É um livro muito especial, que tem mais de 40 autores brasileiros. Se tu gosta de ler, esse livro é pra ti. Ele reúne contos breves, poesias e crônicas. O nome não é à toa. Psiquismo Ontológico é uma antologia, um compilado de diversas psiques, expressões distintas de brasileiros de todo o país. O livro vem com marcador de página e com um livreto sobre os autores. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, basta pegar aqui na descrição, certo? Eu fico surpresa que alguém me acompanhe aqui até o final. E se o fez, muito obrigada.